Tradição e agro caminham de mãos dadas. No período da quaresma, os cristãos de todo o mundo valorizam o peixe e ele é adicionado aí ao prato do dia a dia. Tilápia, bacalhau e muito mais avançam a economia e movimentam o setor. Teremos um balanço completo no programa de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Emerson Esteves, diretor da Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União Peixe SP. Seja muito bem-vindo, Emerson. Obrigado, Joyce. Estamos aqui à disposição. Durante a quaresma, o peixe ganha protagonismo na mesa dos brasileiros. É um período de reflexão, tradição aí para os cristãos, católicos principalmente, né? Que tem forte impacto na economia e mercado de pescados. Quanto mais ou menos que cresce o mercado de pescados nesse período, Emerson? O período de quaresma é o Natal do produtor de peixe, né, do piscicultor. Então eles têm um planejamento o ano todo para chegar nesse período com uma safra muito maior para atender a demanda. Então o planejamento começa em meados do ano passado, em agosto, setembro do ano passado, para chegar nesse período com uma safra de 40% a 50% maior para atender a demanda de quaresma, que é uma demanda que vem crescendo ano a ano, porque a tilápia também vem se popularizando no consumo dos brasileiros. Então, é um trabalho aí de 40% a 50% maior nesse período. Na Igreja Católica não se come carne, né, e opta-se pelo peixe na Sexta-feira Santa, mas há alguns católicos que comem só peixe durante esse período todo, por isso que o Emerson falou aqui o Natal para os piscicultores. O bacalhau, pescada, sardinha também ganham força nesse período em comparação a outros tipos de peixes? Não ganha porque tem uma questão cultural muito grande, né? Antiga, né? O bacalhau mesmo, você pega a história do bacalhau aí, pela forma de preparo, que é um peixe salgado, pela facilidade de estocagem, né? E de viagem longas, né? Ele tem uma tradição muito grande, então ele tem um apelo muito grande nesse período aí para o consumo, né? A sardinha também, a sardinha pela disponibilidade de um peixe de pesca extrativista, pelo preço também, que é muito acessível para a grande população, então ela chega muito forte nesse período. Então ela tem, nós como tilápia, produtor de tilápia, temos essas espécies aí como um grande concorrente, né, no bom sentido, né, porque é peixe no consumo nesse período. Mas o bacalhau ainda continua sendo queridinho junto com a tilápia, hoje que vem conquistando bastante espaço. A gente está falando aqui que uma tradição católica, né, mas ela acaba influenciando diretamente nos hábitos da população de uma forma geral, né? Porque o consumo cresce de uma forma geral. Há diferença no consumo de peixes de água doce para salgada durante a quaresma, Emerson? Então, Jorge, a tilápia ela vem conquistando muito espaço nos últimos anos, né? Pelo paladar, pela textura da carne, pelo filé branco, né? Que tem uma aceitação muito grande pelo consumidor, né? E pelo preço também, a disponibilidade. Hoje você vai em qualquer supermercado, restaurante, você encontra filé de tilápia. Você pega um bacalhau, né, com preço, né, que não é tão acessível para grande parte da população. A disponibilidade do bacalhau também, em determinadas épocas do ano, é um pouco mais difícil. Então, e a pesca extrativista também está cada vez mais ameaçada, né? Então a aquicultura já superou, né, no mundo a produção em termos de milhões de toneladas ano. Então a gente entende que de fato o que vai aguentar aí a demanda crescente para o consumo de proteína de peixe vai ser o peixe de cultivo e principalmente de água doce, e a tilápia é o que vem conquistando espaço aí nos últimos anos aí, com um pacote tecnológico muito grande, muito bem desenhado, principalmente no Brasil. Por aumentar o consumo, o preço fica mais acessível para o consumidor, Emerson? Na verdade, o preço depende muito de demanda, né, de oferta e procura. A gente vem de uma safra muito grande de tilápia esse ano passado, né, que os preços baixaram. A gente agora, nesse ano, a gente está com tendência de alta, porque tem muito produtor que diminuiu a produção ou pararam de produzir, né? Então, mas normalmente a oferta na quaresma é muito grande, então a tendência de preço é se estabilizar. E a gente tem uma oferta de proteína tilápia, né, desenhada já no ano passado para chegar agora no período de quaresma com uma super safra e a gente conseguir ter um acesso aí de volume de produção muito grande no Brasil todo, aí a gente conseguir ter um preço acessível a grande parte da população brasileira.
Então eu acredito que a gente vai ter preços estáveis aí para a quaresma. Falando dos peixes nacionais, principalmente a tilápia, né, que o Brasil está se tornando um grande produtor, mas agora já os pescados importados, eles têm uma influência do dólar diretamente no preço, né? E a gente está num momento de dólar baixando, né? A gente vê o dólar baixando dia a dia, e isso também ajuda a entrada de mais produtos importados no Brasil num preço mais acessível. Mas a tilápia ela tem um paladar, uma textura de carne, é um peixe que se adapta a vários tipos de culinária, seja ela japonesa ou não. Você pega um filé de tilápia, hoje você vai nos restaurantes japoneses e você encontra sashimi, sushi, ceviche de tilápia, você encontra temaki de tilápia, tepan de tilápia, coisa que você não via 4, 5 anos atrás. E é um peixe que você consegue fazer ele assado inteiro, você consegue fazer um filé grelhado, uma muqueca de tilápia. Então a tilápia ela tem uma versatilidade muito grande, né, no cardápio culinário. Então por isso que a tilápia vem crescendo, o ritmo vem crescendo nos últimos anos e conquistando aí o paladar do brasileiro. E os peixes congelados são uma alternativa aí mais econômica, porque é uma forma mais segura também, né? Porque às vezes tem regiões que estão distantes, que a única opção pro consumidor é comprar às vezes no próprio supermercado, até não tem peixarias às vezes ali próximos, então é uma opção optar aí pelo congelado. O peixe congelado ele tem uma característica muito forte, né, de qualidade, porque ele segue todos os processos rigorosos aí, né, do Ministério da Agricultura, do CIF, principalmente as indústrias de tilápia, que são praticamente todas elas com inspeção federal ou estadual, né, dos seus respectivos estados. Então tem um controle de qualidade muito grande. E você pega um peixe fresco, talvez a pessoa na sua peixaria ou na feira não consegue armazenar da forma adequada, né? Então um pouco em termos de qualidade. Agora o peixe congelado, ele é armazenado em freezer, em bancas que são refrigeradas, e isso mantém a textura, sabor por mais tempo, né? Então, principalmente em regiões remotas que não tem um centro de produção muito próximo. Então o consumidor não precisa ter medo nenhum em pegar um filé de tilápia, um peixe de cultivo aí congelado, que com certeza vai ter uma qualidade muito boa. Você já disse aqui que os produtores se preparam aí o ano todo para esse período, né? Então, provavelmente o Brasil está preparado para atender essa demanda, esse aumento de demanda aí. E principalmente os produtores de tilápia vêm de um 2025 difícil, né, Emerson? Porque teve lá o tarifaço para quem exporta, o tarifaço dos Estados Unidos, que acabou influenciando nas vendas externas. Teve aquele período lá do Ministério do Meio Ambiente, governo Lula, Marina Silva, querendo proibir o cultivo de tilápia. Pelo menos agora, em 2026, já começa aí, isso aí passou, ficou para trás, esperamos que tenha realmente ficado para trás, né, Emerson? E começar a Páscoa também é mais cedo esse ano, acaba também influenciando para vocês, por ser um pouco antes, né? Sim. O Brasil, né, vem criando muitos entraves, né, para o setor produtivo, principalmente na tilapicultura também. O peixe do Vietnã, que foi liberado, e a tilápia vietnamita, que foi liberada no final do ano passado pelo Ministério da Agricultura também, que isso impacta um pouco em comércio brasileiro, mas nós temos uma qualidade muito superior ao produto vietnamita, né, em termos de produção, qualidade de água, nutrição, né, então nós temos um produto muito superior. E o governo também vem criando, né, dificuldades, isso não é segredo para ninguém, que dificulta a entrada de novos investidores. Porque uma pessoa, quando ele quer investir no setor, precisa ter segurança jurídica, né? E esses movimentos aí que o Ministério do Meio Ambiente, junto com o IBAMA e o Conabio fez, de querer proibir a produção de tilápias, atrapalha um pouco para quem quer entrar na atividade. Quem já está, Joyce, que nem eu já estou há 25 anos, eu já passei por muitas dificuldades de regulamentação e desafios que a gente leva essa na esportiva, e é mais um desafio que a gente tem que superar. E a gente sabe que com apoio político, pressão popular, isso dificilmente ia se concretizar pela importância que tem a cadeia de tilápia hoje na agricultura nacional, né? Então, o Brasil, né, o produtor de peixe hoje está preparado para produzir, mas o Brasil ainda não está preparado para a produção de peixe, porque fica aí o governo criando entraves a todo momento para atrapalhar um setor que vem dando certo, né, nos últimos anos, um setor que cresce aí na taxa de 10% ao ano, emprega muita gente, né, um produto com qualidade, um produto saudável na mesa do consumidor e um produto nacional, né, que isso que é importante também. Mas já superamos também, eu acho que isso ficou para trás, e vamos olhar para o futuro aí e crescer mais 10% esse ano, se Deus quiser.
Você está há 25 anos nesse setor, já passou por muitas dificuldades, muitos desafios. Vamos aproveitar e falar, você falou da qualidade, segurança. A gente sabe que o produtor de tilápia, ele segue regras, né, rígidas, são regras muito rigorosas justamente para entregar essa qualidade. E até pegando um gancho aí com o importado do Vietnã, Santa Catarina proibiu lá uma carga que chegou do Vietnã, porque justamente não se sabe a procedência desse peixe de lá, né? Com certeza não tem, não dá para equiparar com a qualidade, com o cuidado que o produtor brasileiro tem aqui no cultivo da tilápia, né? Eu já estive no Vietnã visitando em 2018, fiquei 10 dias no Vietnã conhecendo todo o setor de produtos de tilápia lá e pangaços. Não dá para comparar o que nós temos aqui em termos de tecnologia, qualidade de água, manejo, nutrição, né, vacina. E nós temos uma tecnologia muito bem desenvolvida para a tilapicultura. E o grande risco que a gente vê da tilápia vietnamita é a questão sanitária, porque nós temos enfermidades no Vietnã que ainda não temos no Brasil. E o Ministério da Agricultura precisa olhar isso com mais atenção, porque a importação de filé de tilápia do Vietnã corre o risco de ter mais uma doença que impacta aí na produção brasileira. Então, o Ministério da Agricultura exige coisas para o setor produtivo brasileiro e não exige coisas para o que vem importado. Então, o que a gente questiona é que a regra tem que ser igual, né? A gente tem que competir pela igualdade. Agora, eles entram aqui com facilidade, não cumprem o que a gente tem que cumprir lá, e nós aqui um ordenamento jurídico gigantesco, uma questão de licenciamento ambiental burocrata, questões trabalhistas, questões tributárias, questões sanitárias também que impactam, e lá eles têm uma facilidade muito maior, a gente sabe disso, como é que é a Ásia, né, como é que eles são agressivos, e como é que é o ordenamento jurídico e incentivo à produção, as questões trabalhistas, e a gente fica muito preocupado, mas a gente viu também com o filé do Vietnã, com essas ações que Santa Catarina, Paraná, outros estados começaram a fazer para barrar essa importação, assustou um pouco esses importadores e a gente aposta muito que a tilápia nacional vai conseguir se manter aí no espaço e vai afugentar essa tilápia vietnamita aí cada vez mais longe do Brasil. Os jornalistas da Oeste se orientam basicamente por duas frases: ver as coisas como as coisas são e contar o caso como o caso foi. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão.
Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Esse consumo da quaresma, ele pode ajudar também a criar novos hábitos alimentares ao longo do ano, né? Porque a gente sabe que a cultura do brasileiro no consumo de peixe ainda está abaixo do que deveria ser em comparação a outros países, né? E é tão saudável, é uma proteína acessível e saudável. Sim. Assim, a quaresma, assim, a gente hoje pega o momento de quaresma. Tem muita gente que às vezes não experimentou o filé de tilápia. Chega na quaresma, pela disponibilidade, pela facilidade de preço, consegue comprar um filé de tilápia aí no supermercado, numa feira, numa banca perto de casa e acaba gostando do produto, que é um produto versátil também na cozinha. Então o cara chega hoje no air fry, faz um filé de tilápia, hoje numa frigideira faz um filé grelhado, e isso acaba construindo um hábito aí de consumo constante o ano todo. Então a gente acaba tendo um aumento de consumo considerável ano a ano. A gente vê aí nos números, a gente vê pelos números de crescimento da produção nacional aí no Brasil, que vem aí numa taxa de 10% ao ano. A gente espera que até 2030 aí, 80% de tudo que se produz no Brasil de pescado, peixe, seja tilápia, né, pela versatilidade que a tilápia tem de produção, pela adaptação de vários climas e pela facilidade aí de produzir. E o consumidor vem aceitando a tilápia muito bem dentro dos lares, né? As crianças principalmente, né? Um filé com qualidade, um filé sem espinho, um controle de qualidade muito grande implementado hoje nas plantas frigoríficas. Os produtores também cada vez mais tecnificados, né? Com estruturas melhores, né? As fábricas de rações, né? Então o Brasil está no caminho certo, Joyce, na produção de tilápia, e a gente vai ser um sucesso, como o agronegócio é, como a soja é, o milho é, o frango é. A tilapicultura já é um orgulho também para o brasileiro, e a gente sabe que nos próximos anos aí a gente vai com certeza chegar aí em segundo produtor mundial de tilápia, né? Facilmente. Não é mais pelo filé mesmo, né? Mas vende a tilápia inteira, mas o consumidor está mais habituado, até pela praticidade, né? A região norte e nordeste tem o hábito de consumo do peixe inteiro. A região centro-oeste, sul e sudeste, mais filé. Mas se consome muita tilápia inteira ainda no Brasil, principalmente nessas regiões de norte e nordeste, que é hábito de consumo, né? Mas se vende muita tilápia inteira ainda. CEAGESP, CEASAS do Brasil todo, feiras, né? Então tem um consumo muito grande de peixe. Mas o filé é o queridinho, né? Pela praticidade, como você diz aí, pela versatilidade no cardápio, né? E a segurança alimentar para crianças e idosos principalmente. Entre os cuidados que o produtor tem com o cultivo, você falou sobre a vacina. Eu fiquei curiosa para saber como que vocês aplicam a vacina. É já nos alevinos? É tanto peixe? É um a um? Como que acontece isso? Aqui nós estamos uma unidade de produção de alevino e juvenil de tilápia. Nós estamos uma vacinação automática, que é um equipamento que faz a vacinação injetável no abdômen, né, de peixe por peixe, para prevenção de algumas enfermidades ao longo do cultivo. Então esse peixe é vacinado aí nos primeiros 40 dias de vida, 50 dias de vida, um peixe aí por volta de 10 centímetros, e essa proteção é para a vida toda, para esse peixe não ficar doente e não ter mortalidade nos cultivos. Então a tecnologia hoje é muito boa, o Brasil é um dos pioneiros também nesse ramo, nesse segmento. Temos vacinas, autovacinas, vacinas comerciais, equipamentos de vacinação manual, equipamentos automáticos, semi-automáticos. Então o Brasil também tem uma indústria de tecnologia também muito boa, própria, e temos equipamentos importados também que fazem um bom trabalho no Brasil. Vocês produzem alevinos para vender para outros produtores, então o produtor já compra o peixinho lá já com essa proteção, e vocês vendem para frigoríficos também. Mercado nacional, exportam também alguma coisa? No nosso caso aqui, a nossa empresa só produz alevino juvenil e engorda, né? Então essas indústrias que compram o nosso peixe gordo ou compram o nosso juvenil alevino, eles têm um mercado nacional, e boa parte delas também faz exportação, principalmente para o mercado americano, aí, com filé fresco. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores?
Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. A tilápia, ela possui espinho porque o filé ele já vem... Tem um processo para tirar o espinho para quando você transforma em filé? Sim, a tilápia ela não tem aquele espinho em Y como tem as espécies nativas, aí, tambaqui, pacu, piauçu. Então é muito mais fácil no processo de retirada do filé. Você tira o filé, ela tem uma camadinha de filé no meio do filé na musculatura, que é o Vzinho, que você já pode ver que você pega um filé de tilápia, ele é bipartido no meio, porque tem um processo manual que tira aquele filé, e um processo muito rigoroso no controle de qualidade para não ter nenhum filé que tem escape com espinho. Então, vários frigoríficos hoje têm scanner, né, que passa esse filé para
para ver se tem algum produto com espinho, para fazer um reprocesso e retirada de espinho. Então hoje basicamente aí 100% dos filé que está no supermercado aí hoje não tem um espinho, e por isso que o filé hoje conquista aí os hábitos aí de crianças, idosos principalmente aí, porque tem uma segurança muito grande, né, em fornecer esse pescado, né, para esse tipo de público, que é um público que detém um pouco mais de cuidado e carinho, né. Então a gente tem uma questão cultural também, né, Joyce, que a gente desde pequeno cresce aí ouvindo a mãe falar, cuidado com o espinho, né, cuidado para não engasgar com o espinho. E a tilápia, o filé de tilápia, não temos mais esse problema, por isso que a tilápia cresce em consumo e cultivo dessa forma, porque ela transmite uma segurança muito grande para o consumidor, além da boa qualidade que é da carne e do filé. Para 1 quilo de filé de tilápia, são necessários quantos quilos de tilápia? 3 quilos de tilápia, em média. Bastante. Hoje. E aí esse restante vocês aproveitam para ração? Ele tem outro destino? Hoje já tem a venda de pele, né, para a indústria de colágeno, né, tem a escama também que é vendida. Aí você pega o resto da carcaça, vistas, faz farinha de peixe e óleo de peixe, que aí é usado na ração de pet, de equino, bovino, né? Então hoje se reaproveita praticamente 100% de todo o subproduto do filé. Nós já fizemos um programa que já falamos sobre os benefícios da tilápia, a pele de tilápia para queimaduras. Emerson, muito obrigada pelas suas informações. Então, obrigado a vocês aí, e precisando, estamos à disposição. Muito obrigada. Gratidão a você que nos acompanha aqui de segunda a sexta-feira. A Força do Agro é o Brasil que dá certo. Conhecida como Angus suíno, a raça Duroc está transformando a suinocultura brasileira, unindo genética, qualidade e mercado premium. Carne suína esteve aí cercada por mitos e poucos cortes durante muito tempo, mas o cenário está mudando. Essa carne, né, o suíno, ele sempre fez parte da mesa do brasileiro. O que mudou para que fosse visto aí, para que essa carne fosse vista como um produto gourmet? Eu acho que o que aconteceu foi uma transformação da forma de preparo. Anteriormente, os cortes suínos, eles eram só encontrados em pedaços muito grandes, um pernil inteiro, uma panceta inteira, e o consumidor mudou, o consumidor não conseguia consumir. Então, quando a gente começou a fracionar o suíno de forma com cortes menores pro dia a dia, cortes diferenciados, os mesmos cortes que encontrou no bovino, a gente consegue, já cria no suíno. Então, isso tudo fez a diferença para o cliente também começar a enxergar de uma forma diferente e aceitar. A gente está falando de quanto tempo, mais ou menos, essa mudança aí nos cortes? Olha, faz 9 anos que eu fundei minha empresa e quando eu comecei era mato, assim, não tinha cortes especiais nenhum. Então, fui uma das pioneiras no Brasil e essa mudança foi aos poucos, foi gradual. Os chefes aqui em São Paulo foram aceitando, foi caindo no gosto popular e aí ela entrou no lugar de destaque que ela merece. Se a gente falar 9 anos é muito pouco tempo e tem muito ainda, né, que transformar, e a gente sabe que a suinocultura brasileira é muito importante. E por que o Duroc ele é considerado o Angus da suinocultura? Porque ele é uma carne que tem marmoreio, com acabamento de gordura igual o Angus, ele dá um corte diferente. O acabamento de gordura, a gordura marmorizada, não é só gordura extra. Então, se você pegar um lombo de Duroc, ele tem marmoreio. Não fica a carne suína ela é muito magra. Ao contrário do que as pessoas pensam, ela é muito magra. O Duroc, ele dá mais sabor, ele não deixa às vezes tão magro, um corte, um lombo, não fica tão seco. Um ancho suíno fica extremamente marmorizado. Então, o marmoreio foi o principal ponto, o porcionamento que fez o cliente poder enxergar de uma forma diferente. Você falou ancho, a gente costuma encontrar já a picanha, o filé mignon, o suíno. O ancho, acho que ainda é meio que novidade, né? T-bone, prime rib, carré, estinco, ossobuco, todos os cortes que a gente tem no bovino, a gente consegue no suíno. Você veja como são as coisas, né? Já estão lá, já nasceram esses cortes lá no suíno, só que as pessoas, né, o produtor está descobrindo agora. Exatamente. A gente está mudando o cenário, na verdade, é um trabalho que a gente está fazendo. Eu tenho muito orgulho de as pessoas me identificarem como embaixadora da carne suína, porque eu vou pelo Brasil todo contando, mostrando o que eu fiz de diferente, como eu criei uma marca que agregou valor, como mostrar o produtor, linkar o produtor, a fazenda, a nossa fazenda, com o cliente final e mostrar isso agregando valor, dar segurança, sanidade, tira mitos e preconceitos do consumidor. Você faz todo o processo, por isso que você agrega valor ao produto. Você cria,
você abate, você tem um frigorífico e de forma artesanal. Eu tenho a criação, a minha família tem a fazenda, a criação, minha mãe e meu tio tocam a fazenda. O abate é terceirizado e a desossa é 100% minha. Então é uma desossa artesanal, a gente faz embutidos, linguiças, salames defumados com leite de jabuticaba direto da fazenda. Então a gente tem uma linha bem extensa de produtos.